Vamos aqui para o telão. O Danilo Vieira está acompanhando o trabalho de resgate aos corpos, está ao lado do comandante Luciano Sarmento, que está coordenando tudo isso. Como é que está a situação agora, né, Danilo, para retirar esses últimos 2 corpos, né, do piloto e da mulher ainda não identificada? Silvana, os mergulhadores já estão posicionados, o trabalho de resgate vai começar nos próximos instantes e o tenente-coronel Luciano Sarmento, que coordena esse trabalho, gentilmente parou aqui para conversar alguns minutos com a gente. Bom dia, tenente. Queria saber os próximos passos. Os seus homens vão entrar no mar agora e o que eles vão fazer? Bem, bom dia a todos, bom dia, Silvana. Nesse momento nós iremos fazer um trabalho de reconhecimento, né? Nós dividimos em algumas fases, essas fases é um trabalho bastante vagaroso, com cautela, porque nós precisamos ancorar as ferramentas, é um trabalho, o trabalho em atmosferas hiperbáricas é sempre mais difícil e nós vamos trabalhar com equipamentos de desencarceramento similares àqueles equipamentos que nós utilizamos em retirada de pessoas das ferragens, um equipamento pesado, então tem todo um trabalho de reconhecimento, ancoragem e retirada, resgate para um resgate preciso desses corpos. Esses 2 corpos que continuam lá nas ferragens, vocês sabem exatamente onde é que eles estão dentro da aeronave? Sim, nós ontem mesmo já fizemos todo esse reconhecimento, então nós já plotamos o posicionamento deles. Desde das 5 da manhã nós estamos numa reunião, num briefing matinal, já traçando essa estratégia, de modo a qual nós iremos retirar primeiro e seguindo todo esse caminho para o sucesso da operação. Você já tem identificação desses corpos? Sim, nós sabemos que um deles é o piloto pelo posicionamento e o outro uma pessoa do sexo feminino que está na parte mais posterior da aeronave. Você estava me falando que ontem foi uma operação de resgate muito difícil, né? Por quê? Sim, na verdade é uma operação muito difícil, mas ela foi muito importante e muito exitosa, né? Principalmente pelo trabalho dos mergulhadores da região do Corpo de Bombeiros de Angra e Paraty, que chegaram ao local, conseguiram estabilizar a aeronave, fizeram todo o reconhecimento, isso facilitou muito a nossa operação. Quando nós chegamos, trabalhar à noite sempre mais difícil, a visibilidade era nenhuma, nós tínhamos visibilidade menos de 1 palmo de visibilidade e nós trabalhamos o tempo todo no tato, se assim por dizer. E esse trabalho foi dentro da aeronave, de retirada de alguns destroços, cortando algumas coisas para que a gente pudesse liberar essas vítimas e tirar elas na maior integridade possível. Que horas o corpo do ministro foi resgatado? O trabalho de busca submersa, no momento em que o busca subaquática, no momento que os mergulhadores emergiram, foram ao fundo, começou por volta de meia-noite. E 1 da manhã nós tínhamos retirado já os 3 corpos. O corpo do ministro foi o primeiro a ser retirado, deve ter sido em torno de meia-noite e meia. Né? Demorou meia hora até o reconhecimento e nós traçarmos a estratégia de resgate do corpo. E os planos para a retirada do avião de dentro da água, como é que vai ser? Isso nós estamos apenas concentrados no resgate dos corpos que ainda estão lá. No segundo momento, nós iremos então partir para a estratégia de reflutuação e retirada da aeronave. O senhor acredita que vai conseguir fazer o resgate desses 2 corpos em quanto tempo? É muito difícil, né, nós precisarmos, porque nós vamos trabalhar, como eu falei, trabalhar em ambiente hiperbárico, né, como esse é um trabalho muito mais difícil, né, com muita cautela e com precisão nos cortes, até mesmo para preservar a identidade da aeronave, né, para que possa facilitar também o trabalho dos peritos. Então é difícil nós precisarmos um tempo, mas vamos trabalhar com toda a cautela e expertise que nós temos para executar essa missão com sucesso. Nesses primeiros momentos de resgate, vocês tinham todos os equipamentos que vocês precisavam? Sem dúvida, sem dúvida. O Corpo de Bombeiros hoje é um dos mais equipados do Brasil e nós tínhamos à mão todos os equipamentos necessários para poder executar esse resgate. Tenente Coronel, muito obrigado pela gentileza da entrevista, um bom trabalho para o senhor. Silvana. Obrigada, Danilo. Agradece também, por favor, ao coronel Luciano Sarmento, que está acompanhando esse trabalho de buscas. Portanto, 2 corpos ainda precisam ser retirados. O do piloto, que já se sabe que ele estava na cabine da aeronave, e de uma outra mulher que estava mais na parte de trás do avião. A engenheira Raquel Schneider, que estava num barco de turismo ali perto da área onde foi a queda, testemunhou a hora em que o bimotor caiu na água. Ela gravou as primeiras imagens do local e contou pra gente como tudo aconteceu. Vamos ouvir. Nesse momento que a gente viu o avião passando, ele estava fazendo uma curva e uma curva muito acentuada ele estava fazendo. E a gente até falou assim, nossa, esse avião está esquisito, está muito baixo. Aí ele começou a fazer a curva e ele simplesmente
Aí a gente falou, vai bater, vai bater, vai bater. Aí foi no mar, assim, brrr, não explodiu. Ele só fez uma curva muito acentuada e a asa foi a asa que bateu. No momento chovia muito. A visibilidade era quase, a gente não conseguia ver direito. Mas é coisa de segundo que a gente vê, assim, a coisa assim, foi rapidinho. Você olhou o avião, olha o bruf. Ele estava muito baixo. Foi um susto para todo mundo. A Globo News entrevistou uma outra testemunha da queda. Essa pessoa estava bem perto do ponto em que o avião caiu. Nós estávamos num pequeno barco aqui na Baía de Paraty e estava chovendo demais no momento. A visibilidade era zero. E de repente nós vimos um avião passando perto da gente e o avião começou a fazer uma curva de 180 graus. Ele estava mais ou menos a 1.000 metros do aeroporto de Paraty. Ele começou a fazer uma curva de 180 graus, ele ia em direção ao aeroporto e começou a fazer uma curva de 180 graus voltando. O avião foi ficando muito inclinado, a ponto da minha esposa gritar, esse avião vai cair. E realmente ele inclinou tanto o avião que o avião estolou e caiu. Pois é, os relatos das testemunhas certamente vão ajudar a Polícia Civil, o Ministério Público Federal e também a Polícia Federal a conduzir aí as investigações. A apresentadora Ana Luísa Guimarães entrevistou o especialista em acidentes aéreos Ivan Santana, porque ainda há muitas linhas aí sendo investigadas. Ele levantou algumas hipóteses sobre o que pode ter motivado a queda do bimotor. Eu converso agora com o especialista em acidentes aéreos Ivan Santana. Esse avião, que foi exatamente o modelo que sofreu o acidente em Paraty, é um avião moderno, é um avião seguro? É um avião super seguro. É um avião de primeira categoria entre os aviões com hélice. É um avião turbo-hélice, 2 motores, 4 pás em cada hélice. É um avião geralmente comprado por pessoas que têm fazenda, então não pode ter um jatinho porque não dá para pousar no aeroporto de fazenda. Porque a pista é pequena, ou é pista de terra, porque o jato absorve a terra, ou então por pessoas cantores sertanejos que dão shows em várias cidades pequenas, que tem aeroporto pequeno, mas é um super avião. É um avião fabricado em 2007, segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e até abril do ano passado ele teria, segundo a ANAC, 1.072 horas de voo. Isso significa que era um avião novo, um avião com pouco uso? Pouquíssimo uso, 1.000 horas é pouquíssimo no avião e eu acho que a qualidade do avião não deve ter tido influência nesse acidente, porque não é por causa do avião que houve o acidente. A queda do avião aconteceu muito próxima à cabeceira da pista do aeroporto de Paraty. O que isso indica? Bom, a pista é próxima ao mar e ele bateu no mar. O fato de que ele bateu com combustível, já que os pescadores chegaram lá sentiram forte cheiro de querosene, mostra que ele não caiu por falta de combustível. Mesmo porque ele teria que ter combustível para voltar, já que em Paraty provavelmente não tem o querosene necessário para esse avião. O fato de que tinha uma pessoa viva ainda quando os primeiros socorristas chegaram, mostra que o impacto não foi tão violento assim. Ele deve ter placado na água. Ele estava em baixa altitude, portanto. Porque o avião é preparado para pousar em aeroportos com visibilidade, com bom instrumental. De navegação. Com auxílio de navegação. Se ele foi pousar num aeroporto mais simples, como o aeroporto de Paraty, estava fazendo um voo visual. Um voo visual é muito prejudicado por nuvens, neblina, chuva pequena, chuva menos, mas se no meio da chuva tem uma neblina e não enxerga o aeroporto direito, ele perde a noção de profundidade. Eu queria que o senhor explicasse como que é a aproximação de um pouso, como que é a operação de pouso de uma aeronave como essa num aeroporto como o de Paraty. Primeiro, é bom explicar, uma aeronave dessa pousando num aeroporto sofisticado como Congonhas, Galeão e etc., ele posa só olhando para os instrumentos. Só nos últimos segundos é que ele vai olhar para a pista. Posando visual, como é o caso, ele tem que fazer a aproximação vendo a pista, não tem ninguém auxiliando ele do solo, não tem nenhuma estação de radar auxiliando ele.
é tudo visual. Então ele está preocupado em pilotar o avião e enxergar a pista. Enxergar a pista para fazer a aproximação direito. Precisa ver se foi a primeira aproximação que ele fez ou se ele fez outra antes, entendeu? A baixa visibilidade pode ter prejudicado nesse momento? Com certeza, tudo indica que foi um fator contribuinte. Acidente aéreo nunca é causado por uma coisa só, por um motivo só. Provavelmente se tivesse céu azul e dia limpo não teria havido acidente. Muito possível contribuiu. A ausência de um copiloto, nesse momento, nessa aeronave, ou seja, a aeronave apenas com o piloto, isso é grave? Isso dificulta o pouso numa situação como essa? Olha, grave não se pode dizer que é, porque todo avião, esse tipo de avião pode voar com um comandante só, com um piloto só, desde que seja voo visual. O que é um voo visual? É um voo guiado pelos olhos do comandante e não por instrumentos. Se ele estava sozinho no avião, então ele não estava voando por instrumento, ele estava fazendo um voo visual, Marte-Paraty. É lógico que se tivesse outro piloto, ajudaria ele nesse problema de pouso, ou até avisaria, ó, estamos baixo demais, entendeu? Seriam 4 olhos e não dois pares de olhos e não um só, entendeu? Com certeza, a ausência de um copiloto pode ter contribuído, embora não tenha tido nada de legal, já que era um voo visual. Ele pode voar com um piloto só. Um modelo como esse, desse avião, possui caixa preta ou não? Se o proprietário quiser, sim. Se não quiser, não. Não é um avião comercial, é um avião de particular. Ele pode ser que tenha, pode ser que não. Acho que não. Provavelmente não. Pelas imagens que a gente está vendo do acidente, o mais provável, então, é que o avião tenha batido no mar já de uma altitude relativamente baixa, ou seja, a queda não teria sido muito grande, o impacto não foi com tanta força. Está parecendo que ele placou no ar, no mar assim, e afundou. Porque a moça não foi batendo no vidro. Há assim. Relatos de testemunhas de que havia uma sobrevivente. Parece que ele bateu no mar, ele entrou. A gente chama em aviação, entrou baixo, entrou muito cedo, entendeu? Muito antes do ponto exato. Ele não tocou onde ele teria que tocar, que era a pista, que dá quase na praia ali em Paraty. Isso pode demonstrar inexperiência do piloto? Não sei, eu não sei quantas horas de voo ele tinha, não acredito que seja inexperiente. Inexperiente ele não é porque ele está pilotando um King Air. Ele pode ser até inexperiente em King Air, mas inexperiente em aviação ele não é. O que pode ter é esse acúmulo de coisas. Tempo, visibilidade ruim, pilotando sozinho, se aproximando em meia neblina, dificuldade de achar o aeroporto, e aí perde a noção de profundidade, a noção de posicionamento e bate no mar. Já aconteceu muitas vezes, em muitos lugares, como, por exemplo, o filho do John Kennedy morreu num acidente parecido, posando, bateu no mar antes da pista.